Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Angileri faz trabalho com o elenco, Caio César avança em transição. Vamos acompanhar aí e ver o que os comentaristas acharam da vitória do Timão sobre o Santa Fé por 2-0 pela Libertadores. Vamos acompanhar aí. Exatamente isso, um time que vai se encorajando a jogar depois de 2 meses sem vencer na Neoquímica Arena. O Corinthians, eu falei aqui, hein? Falei aqui ontem, 2-0 Corinthians para o show e ganhou. Então, boa noite, Michele, Alex, mais uma vez. Boa noite você em casa. E assim, são apenas 3 jogos, Alex. Apenas 3 jogos. Tá indo bem, né? Mas o Diniz já conquistou coisas importantes desses 3 jogos. Opa! Primeiro aspecto, reconectou o time e a torcida. Há um clima de romance. Há um clima de romance. O torcedor corintiano, ele é assim. O torcedor corintiano está se apaixonando pelo Diniz. Há uma conexão. Uma química. Química, É né? isso, é. No discurso, nas palavras que a gente sente que são palavras assim que estão caindo muito bem nos ouvidos dos torcedores corintianos. O time já, com a torcida, já se reconectou. Outro ponto importante, Gustavo Henrique, que é um bom jogador, sendo peça importante, a entrega do time e o ponto mais importante, na minha opinião, Rodrigo Garro. Eu cansava de dizer aqui no Gazeta e no Mesa Redonda a importância do Garro. Dorival, preciso ter uma conversa com o Garro. O que o Garro está jogando, Alex, o que ele está entregando é outro jogador. Ele já tem número de assistências igual ao número de assistências pré-Fernando Diniz no ano inteiro. Então, em 4 jogos ele já fez 3 assistências. Ele já tinha feito 3 assistências no resto do ano. Então, o resultado do Garro realmente chama a atenção, assim como o resultado do Corinthians nas mãos do Fernando Diniz, né? E na Libertadores da América, principalmente, você vê aí o Palmeiras não conseguindo ganhar do Barranquilla, que é um time muito fraco, o Cruzeiro perdendo em casa, o Fluminense perdendo em casa, e o Corinthians, que tem aquela brincadeira do acesso negado na Libertadores, foi à Argentina, ganhou bem por 2-0, recebeu um outro time de tradição, meteu 2-0, então o Corinthians está muito melhor do que os outros brasileiros que tinham um cartaz superior para esse começo de Libertadores. Então o Corinthians vai muito bem nesse momento nas mãos do Diniz. E quando você recupera um jogador do quilate do Rodrigo Garro, é um acerto muito grande. É, outro time. Porque o jogo passa pelos pés do Garro. Ele é a cabeça pensante Ainda do mais time. que não tem o Memphis, né? Não é isso? Antes a gente não Ou seja, tinha o Memphis você tem também. uma figura em quem se apoiar. E essa figura era o até então desacreditado Rodrigo Garro. Isso é mérito do Fernando Diniz. E a palavra-chave qual que é? Confiança. Com tudo isso, a confiança volta para aqueles que estavam titubeantes assim no time do Corinthians, não conseguiam render, e agora todo mundo percebe que pode render mais. E com isso, o torcedor vai ver o time jogar melhor e ganhar mais jogos. E a Marina destacou algo importante nesse Corinthians. O Corinthians baliza 0 em 3 jogos. Baliza 0. São 3 jogos sem sofrer gols. Para um time que só perdia. E detalhe, ele não sofre gols em um desses 3 jogos contra o Palmeiras, tendo 11 e o Corinthians tendo 9. Então são muitos acertos em pouco tempo. E daqui a pouco a gente vai falar de algo que já passou aí que é muito importante. Ele repetiu a equipe 3 vezes. E o controle de carga? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas agora chegou o momento. Bora falar mais um pouquinho de Corinthians? Direto do Parque São Jorge, Marcelo Bazejo chega com a repercussão da vitória de ontem. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Michele. Sabe aquela história de que time que tá ganhando não se mexe? Pois é, no Corinthians isso tem se tornado uma regra com o técnico Fernando Diniz, que repetiu a escalação em seus 3 primeiros jogos à frente da equipe. Isso não acontecia desde 2021, quando Silvinho era o técnico do Corinthians. Mas essa repetição da escalação não poderá acontecer no jogo de sábado pela 4ª vez, porque André e Mateuzinho foram expulsos contra o Palmeiras e terão de cumprir suspensão. E o técnico Fernando Diniz comentou sobre esse tema. Vamos conferir. Jogador não é só um monte de osso e de músculo. E se não tivesse ninguém suspenso, teria chance de repetir uma 4ª vez. Lesão e baixo rendimento tem um componente biológico, mas tem outros componentes que eles são muito desprezados porque eles não são quantificados. As pessoas não têm como mensurar. O medo, a coragem, a alegria, o entusiasmo, essas coisas não têm mensuração. E, sinceramente, essas coisas são o que mais me interessam.
Tá aí as palavras do técnico Fernando Diniz para o jogo de sábado contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é que Carrijo substitua André no meio-campo e Pedro Milans assuma a vaga de Mateuzinho na lateral direita, viu, amigos? Fala, Garrafa, você tá querendo comentar? Eu tô sim, tô sim, Michele, porque eu imaginei que eu fosse morrer e não fosse ouvir nenhum treinador falar o que disse o Diniz. Né? Eu e o Alex aqui um pouco de uma geração mais... Quem te vê, viu, Garrafa? Mas eu tô... Olha, se você mordesse a língua quando o Diniz chegou, gente, você tinha morrido. Tava morto. Mas é isso, ele é inteligente, ele mudou de opinião. Você não tem que ter vergonha, né? De mudar de opinião. De mudar de opinião. Claro. Eu acho que isso faz parte. Você descascou o Diniz, agora... Se ele insistisse com aquele único jogo dele, aquela saída de bola, ia continuar sendo criticado por mim. Na minha opinião, era algo muito arriscado. Ele não está se utilizando desse artifício e a cada entrevista coletiva ele pontua situações que são importantes. A gente viu, acho que o último técnico que eu vi não falar de controle de carga, de preservar jogadores, foi o Jorge Jesus no Flamengo, quando recentemente ele estava lá no Flamengo. 7 anos atrás. Bom, não é tão recente assim, né? Ele disse assim, mas os jogadores jogarem de quarta e domingo, querem folga? Joga na quarta, descansa na quinta, entre aspas, descansa na sexta e no sábado e joga no domingo. E hoje o que a gente vê, jogadores jogam uma partida, é todo o treinador reclamando. É do Abel a todo o repertório de técnicos do futebol brasileiro. E o Diniz é a exceção. Ontem não parecia que esse time do Corinthians vinha de 2 partidas com a mesma formação e contra o Palmeiras, 9-11. O que o Corinthians correu ontem, Alex, e o Diniz disse que poderia repetir aqui pela 4ª vez. E outra, ele não vai repetir só 2 jogadores porque foram expulsos, mas os outros 9 deverão estar em campo. Ou seja, esses 9 jogadores deverão estar em campo pela 4ª vez nas mãos do Fernando Diniz. Se isso tem um limite, se essa sobrecarga pode apitar em algum momento, isso aí a gente... Obesidade não é... A gente vai saber com o passar dos jogos. Mas, neste momento, o Diniz, imagino que esteja também recorrendo à biologia, à fisiologia, para escalar o time. E se ele percebe que tem um limite para poder repetir a escalação, ele vai repetir, porque, como ele disse, não é só osso, não é só músculo, é um monte de coisa junto, né? Taticamente, vocês notaram diferença entre o jogo apresentado pelo Diniz, taticamente, e o do que o Dorival Júnior fazia? Tem mudança? Sim, Michele, principalmente pela entrega dos jogadores que causa essa estranheza, né? O Rodrigo Garro parecia que era um jogador até então de vidro. Mas aí será que não foi a torcida que conversou calmamente? Michele, a questão não é isso, a questão e o Diniz, ele foi muito claro, ele respeita a fisiologia, mas não mede a escalação só por isso. E a repetição só por isso. Né? Existem outros fatores, então me anima demais e o Corinthians pode, nesse quesito, que fique bem claro, servir de exemplo a tantos outros treinadores que reclamam, eu vou jogar na quarta e jogo no domingo, o jogador não pode jogar. Isso aí vai ao encontro do que os nossos comentaristas e ex-jogadores, o Paulo Sérgio Miller, vivem falando, né? O jogador, o que mais ele gosta de fazer é jogar. E na época deles, se jogava também de quarta e domingo, e eles não ficavam reclamando, puxa vida, vou jogar domingo depois de ter jogado quarta. É o normal de qualquer jogador de futebol em qualquer lugar do mundo. Então, assim, o Diniz está meio que indo na contramão de uma coisa que para muita gente é clara, né? Boleiro, né? Saiu a escalação do... Agora a gente vai voltar para o Parque São Jorge para conversar um pouquinho mais com o Marcelo Baseggio sobre o Corinthians. O técnico Fernando Diniz, Baseggio, falou sobre a suspensão do meio-campista André. Falou sim, Michele. O André chegou a ser criticado por alguns torcedores, né, após o suposto gesto obsceno, que foi o motivo da sua expulsão no clássico contra o Palmeiras, mas após a vitória sobre o Santa Fé na Libertadores, o técnico Fernando Diniz fez questão de sair em defesa do seu jogador. Vamos conferir o que ele disse. Vocês vão acompanhar a carreira do André e muito provavelmente a carreira dele vai mostrar que ele não é um jogador que tem esse tipo de comportamento. Ele falou que bateu a bola ou o braço do jogador perto da região ali genital e ele colocou a mão, mas não foi para provocar ninguém. Ele não faz um gesto assintoso para ninguém e não é do comportamento dele. Esse menino é um menino que vale ouro. Ele mal abre a boca no CT. É um menino discreto, que tem um futuro brilhante pela frente e é bom a gente proteger. Tá aí, o André negou que fez esse suposto gesto obsceno aos jogadores do Palmeiras. O técnico Fernando Diniz também defendeu o atleta, mas ainda assim o Corinthians multou o jogador em 10% de seu salário
no jogo contra o Vitória desse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Ele está fora, deverá ser substituído por Carrijo, viu, amigos? Bom, Fernando Diniz explicou, inclusive, como o André é lá, né? Que é um menino quieto, tímido, e aí foi multado em 10%, mas saiu em defesa do seu atleta. Eu não esperava outra atitude do Diniz. Ele chegou agora, vai espinafrar o garoto na coletiva. Claro. É claro que teve uma conversa, e é garoto ainda, né? Quem nunca cometeu um erro, né? Que o André, atire a primeira pedra. que o André errou. Ele chegou, estou sabendo que teve conversas individuais com os jogadores, com o André deve ter sido uma conversa de orientação. O próprio André, no gesto, ele se arrepende ali na metade do caminho. Ele começa... Aí, na metade do caminho, ele já muda. Vou continuar coçando um pouco mais para disfarçar. Entendeu? Não deu tempo. Então é isso. E o Diniz tá certo, tá chegando agora. Não tem por que espinafrar o garoto. É muito mais, seria muito mais o caso do Alan, que é um jogador experiente e tal. E ainda assim a diretoria foi coerente, porque já tinha multado o Alan em 10%, Perfeito. E por algo igual, não é nem semelhante, é igual, né? Assim, multou também 10%. Foi exatamente igual, gente. Exatamente. Michele, você não quer que a gente dê aqui explicações técnicas? Eu queria olhar as duas imagens, comparar e dar um zoom. Uma foi mais evidente, assintosa. A primeira foi mais evidente. Porque o André tentou disfarçar. Entendeu? Só por isso. A do André eu fiquei na dúvida. Não tem por exemplo, eu não fiquei na dúvida na do Abel Ferreira. Michele, tanto não é duvidoso que o próprio Corinthians multou o jogador. Então, se ele multou é porque considerou o jogador culpado, e teve a conversa para não repetir mais esse tipo de gesto. O nosso Bazege, ele é muito bonzinho, ele fala suposto gesto, porque, né, talvez na linguagem jurídica, enfim, tem que entrar o suposto, mas para quem viu, e o próprio Corinthians viu e puniu o jogador. Senão, não teria punido, né? Bom, a organização da Copa, a gente fecha o giro de repórteres com o Bazejo no Corinthians. O pensamento agora no clube já está no Campeonato Brasileiro? Já está no Campeonato Brasileiro, Michele, e não pode ser diferente, porque o Corinthians é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, vive uma situação extremamente delicada no torneio, não vence há 8 jogos no Brasileirão. O último triunfo na competição foi no dia 19 de fevereiro, 1-0 sobre o Atlético Paranaense, e após 2 jogos consecutivos em casa, o Timão terá 2 partidas consecutivas, fora que vai colocar à prova a força do elenco do técnico Fernando Diniz, que não poderá repetir a escalação usada nos 3 primeiros jogos. Pelo menos por enquanto, a torcida está bastante tranquila com o trabalho do treinador pelos resultados que vêm sendo acumulados. Mas há sim uma apreensão em relação ao risco de lesão de alguns atletas, até porque são os mesmos jogadores que vêm entrando em campo a cada praticamente 3 dias e pelo calendário bastante apertado, há o risco de Fernando Diniz perder algum atleta se não mudar a estratégia e não começar a adotar um rodízio. Então, há esse receio do torcedor, mas pelo menos por enquanto o clima é de paz e tranquilidade aqui no Parque São Jorge, viu, Michele? Bazé, não é fácil não, pode comentar, Garrafa. Não, é assim, o Corinthians, uma coisa são os 3 jogos, o início do trabalho de Diniz, outra realidade é a sequência dentro do Campeonato Brasileiro e a situação do Corinthians no Brasileiro, que não é das melhores. Vitória, sábado, joga contra o Vitória, Difícil. fora de casa. Difícil. Aí depois o Bahia, né? Dia 21 de abril, no feriado, aí 9h30 da noite, também fora de casa. E antes tem a Copa do Brasil. Pela Copa do Brasil, o Bahia. Pela Copa do Brasil? Copa do Brasil, não é? Não, Barra. Sei lá, gente, eu não enxergo aqui de longe. Barra Futebol Clube, pela Copa do Brasil. Eu enxergo ruim. Aí é tranquilo, né? Aí é tranquilo. Mas enfim, o Corinthians, claro, tem que se preocupar. Mas é Barra. O importante para o Corinthians o início foi muito bom. A partir de agora é recuperar o terreno perdido no Campeonato Brasileiro. O Corinthians hoje abre o porteiro da zona de rebaixamento, né? É o primeiro fora. Então, ele precisa somar pontos, fazer gols, porque é um dos piores ataques do campeonato. Então, tudo isso agora está nas mãos do Diniz, que chegou nesse momento. Então, é com ele que o Corinthians vai fazer essa corrida. Que o desempenho desse início bom, de 3 jogos sem nenhum gol, possa se refletir já no jogo contra o Vitória. Sim. É fundamental que o Corinthians traga um resultado positivo lá em Salvador. Vai ganhar. Vai ganhar do Vitória e pela Copa do Brasil vai ganhar do Barra. E é isso. E aí vai ganhar tudo. E vai ganhar tudo e vai ser feliz. Bom, turma, a gente está chegando aqui ao final do Gazeta Esportiva, agradecendo.
O elenco do Corinthians se reapresentou nesta quinta-feira e fez o primeiro treino de preparação para a partida contra o Vitória, no Barradão, neste sábado, às 20 horas, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Caio César treinou com o elenco, mas ainda como parte do trabalho de transição, iniciado na última segunda-feira. Ele está se recuperando de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O último jogo do atleta ocorreu contra o Santos em 15 de março na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. O lateral esquerdo Fabrício Angileri, em recuperação de um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, participou das atividades com o elenco, mas de maneira mais leve, iniciando o período de transição física. Enquanto há expectativa de que Caio César possa estar à disposição para o confronto deste sábado, Angileri só deve se recuperar totalmente na semana que vem. Os demais jogadores lesionados seguem em tratamento. João Pedro choca dores no pubis. Charles, lesão no calcanhar direito. Memphis Depay, lesão muscular grau 2 na parte anterior da coxa direita. Guinegão, estiramento do músculo posterior da coxa direita. E Hugo, recuperação de cirurgia para reconstrução do menisco do joelho direito. Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos contra o Santa Fé, da Colômbia, permaneceram na parte interna do CT Joaquim Grava para trabalhos regenerativos. Os demais jogadores tiveram ativação física na academia e, na sequência, o aquecimento no campo 4. O técnico Fernando Diniz promoveu atividades de posse de bola e marcação-pressão. Por fim, organizou um treino de enfrentamento em campo aberto, segundo divulgado pela assessoria de imprensa do clube. O Timão fará o segundo e último treino nesta sexta-feira, na parte da tarde. A delegação viajará para Salvador para iniciar a concentração para o compromisso do dia seguinte. Contra o Vitória, Diniz não poderá contar com o lateral direito Mateuzinho e o volante André, ambos expulsos no clássico contra o Palmeiras pela 11ª rodada do Brasileirão, no último domingo.